Olá, bom dia! Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 40, onde vem dizendo: ação de graças e súplicas, que diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Ó Senhor, quantas maravilhas tens realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los a todos, mas são por demais numerosos. Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejastes. Não requerestes de mim holocaustos para remir meus pecados. Então declarei: eis aqui estou. No pergaminho está escrito a meu respeito: tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Às multidões anunciei os teus atos de justiça, pois meus lábios não se puderam conter, como tu mesmo sabes, ó Eterno. Não oculto em minhas entranhas a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua lealdade e a tua verdade. Senhor, não mantenhas longe de mim a tua misericórdia. Sempre me guardem o teu amor e a tua verdade, pois incontáveis males me cercaram, minhas muitas culpas se apoderaram do meu ser e me turvaram completamente a visão. Desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e por isso meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que conspiram contra a minha vida. Retrocedam humilhados os que desejam a minha ruína. Fiquem aturdidos com a sua própria vergonha os que zombam de mim. Entretanto, regozijem-se e alegrem em ti todos os que te buscam. Proclamem sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou um pobre e um necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Não tardes mais, ó Eterno, Deus meu. Gente, esse salmo ele é perfeito, ele é muito lindo. É um salmo de Davi e logo no início ele vem dizendo assim: depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então ele diz: depositei toda a minha esperança. Não é só um pouquinho, não é, sabe, eu vou entregar aqui minha vida para o Senhor. Aí vem um problema: ah, Senhor, deixa eu resolver só um negocinho aqui, eu já te entrego de volta. Não, não é assim. É depositar toda a esperança, entrega toda a sua vida para Deus, sabe? Quando vier o problema, você entregou nas mãos dele, confia nele. Não é querer pegar de volta para resolver com as suas próprias mãos, sabe? Depositar toda a esperança, confiar completamente, plenamente nele. E ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então, quando depositamos toda a nossa esperança no Senhor, Ele ouve, Ele se agrada. Então, aqui o salmista vem relatando algum momento da vida dele em que Deus o ajudou, em que Deus, um dos momentos, porque não foi só um momento, foram inúmeros, né, momentos, eu tenho certeza, assim como é na nossa vida, sabe? Se formos olhar para trás e contar quantas vezes o Senhor nos ajudou, nos abençoou, nós não vamos conseguir contar, porque foram inúmeras vezes.
Então, aqui ele está relatando um dos momentos em que ele precisou do Senhor e confiou no Senhor, e o Senhor o ajudou, o Senhor o ouviu. E eu não sei qual momento da vida dele ele vem relatando isso. Eu não sei se foi em um momento de dificuldade que ele passou e Deus o ajudou. Mas ele vem dizendo assim: tirou-me de um fosso fatal, do charco lamacento, e assentou os meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Então, pode ser que ele passou por um momento muito difícil e Deus deu vitória, Deus o ajudou. Mas na minha vida, esse salmo, ele fala muito assim, em relação a quando eu me converti. Eu ainda não contei o meu testemunho aqui no canal, mas um dia eu vou contar. Só para vocês entenderem um pouco o porquê que esse salmo, ele fala muito da minha vida, da minha experiência de quando eu me converti, porque eu nasci em lar evangélico. Meu pai era pastor. Então, eu nasci já em um lar evangélico. Toda a minha família já era cristã quando eu nasci. E eu cresci na igreja. Mas nem sempre eu fui uma verdadeira cristã. Eu não conhecia Jesus, mesmo tendo crescido na igreja. E faz mais ou menos uns 3 anos em que eu tive esse encontro com Jesus. E Ele tem firmado os meus pés na palavra. Ele tem me orientado, Ele tem me mostrado cada dia mais o caminho e a verdade, sabe? E eu vivia uma vida muito vazia, sabe? Tinha um buraco assim no meu peito, ainda mais depois que eu perdi o meu pai, que eu perdi ele com 15 anos. E depois que eu perdi ele, parece que esse buraco aumentou. Parece que ele me mantinha ali firme. E quando ele faleceu, acabou de ir toda a minha esperança. E eu vivia vazia, eu vivia triste, eu vivia sem sentido na vida, sem esperança. E quando foi um dia, eu tive um encontro com Jesus. E foi assim que eu me senti. Eu me senti que Ele me tirou de um charco lamacento, de um lamaçal de pecados, sabe? Ele me tirou do vazio, Ele preencheu o meu coração e Ele assentou os meus pés sobre uma rocha. Quem é a rocha? É Jesus, é a palavra. Jesus é a palavra e Ele é a rocha. Então, se Ele é a palavra, quando a gente está firmado na palavra, a gente está firmado em Jesus. E foi isso que Ele fez comigo. E quando a gente está firmado em Jesus, que é a palavra, Ele nos mostra o caminho certo. Ele nos orienta. Ele orienta os nossos passos pelo caminho certo. Sabe? Ele faz isso através da palavra dele. E aqui o salmista vem dizendo: em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. E foi isso que Ele fez comigo também. Eu sempre gostei de cantar, mas hoje eu canto para Deus. Hoje eu louvo a Ele. E como é bom louvar a Ele, sabe? Ele fez isso na minha vida. E aqui o salmista vem relatando isso. Então eu creio que ele vem dizendo, eu creio que isso aconteceu com ele em um momento em que ele estava passando por alguma luta, por algum problema, e o Senhor o ajudou. Mas na minha vida eu vejo esse salmo na minha conversão, que foi o maior milagre, o maior presente, a maior coisa que já aconteceu na minha vida, para mim, no meu coração, assim, foi a minha salvação, a minha transformação que Deus fez na minha vida, sabe? E aqui o salmista vem dizendo assim: que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Então, automaticamente, quando as pessoas veem o que Deus fez na sua vida, quando as pessoas olham a transformação de Deus na sua vida, sabe? Automaticamente, a obra já começa a ser feita no coração dessas pessoas também. Quando elas olham e falam: meu Deus, olha como aquela pessoa era,
E olha como ela está hoje, só Deus pode fazer isso. Nossa, olha como aquela pessoa estava derrotada, estava para baixo, estava sofrendo, e olha onde Deus colocou ela hoje. Só Deus pode fazer isso. Então, automaticamente, quando as pessoas veem a transformação de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida, automaticamente o Espírito Santo já começa a trabalhar no coração daquela pessoa também. Sabe? Automaticamente Deus já está sendo louvado através da sua vida. Então, que possamos colocar toda a nossa confiança no Senhor para Ele nos ajudar e para que o mundo possa ver a transformação de Deus, o poder de Deus em nós. Isso só é possível se colocarmos toda a nossa esperança no Senhor, sabe? Se confiarmos nele. E olha o que diz aqui: extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam mentira. Então, extremamente feliz, muito feliz, é quem confia plenamente no Senhor, sabe? Mesmo que esteja passando pelo pior momento da sua vida. Mas se você confiar completamente no Senhor, Ele pode te tirar de um fosso fatal e de um charco lamacento. Ele pode te tirar de qualquer problema, de qualquer lama, de qualquer lugar Ele pode te tirar. Só tem que confiar completamente nele. E não seguir os arrogantes, não seguir a mentira, ou seja, não seguir as coisas do Satanás, porque mentira é do Satanás, sabe? A arrogância é do Satanás. Então, não devemos seguir conselhos, seguir a conduta de uma pessoa que só faz o erro, sabe? Que só faz o que vem de Satanás. E sim olhar para Jesus e confiar em Jesus, sabe? E aí ele vem dizendo assim: ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los a todos, mas são por demais numerosos. Então, aqui ele vem reconhecendo quantas maravilhas Deus fez na vida dele. E quando a gente conhece Jesus, quando a gente se converte, é assim que a gente sente. Pelo menos eu me senti assim. A gente olha e vê tudo que Deus fez na nossa vida. Todo o tempo que Deus nos guardou, sabe? Mesmo quando estávamos distante dele, Ele nos guardou, Ele nos protegeu. E só a salvação dele na nossa vida já é motivo demais de querermos louvar Ele eternamente. E a gente quer sair contando para todo mundo. Mas se a gente for contar tudo que Deus fez na nossa vida, vamos passar o resto da vida só falando. Então aqui é o que o salmista está dizendo. Quisera eu poder proclamá-los a todos, mas são por demais numerosos. E aí ele vem dizendo assim, ó: fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste, não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados. Então ele vem dizendo que ele entendeu, depois da misericórdia de Deus na vida dele, ele entendeu que Deus, ele não quer sacrifício, ele não quer nada que seja difícil demais para você. O mais importante para Deus é um coração obediente, um coração cheio de amor por Ele, pela palavra dEle, que obedece aos mandamentos dEle. E quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente conhece a Jesus, só assim a gente entende o verdadeiro propósito de Deus na nossa vida, a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando estamos longe dele, nós olhamos e pensamos: é muito difícil, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo outro, fazer isso, fazer aquilo. E não é bem assim, sabe? Automaticamente, quando você entende que Deus, ele não está querendo sacrifício, você mesmo vai querer deixar de fazer o erro para agradar ele, por vontade própria. Essa é a transformação de Deus. Foi essa a transformação dele na minha vida. É por isso que esse salmo faz tanto sentido para mim, sabe? E é interessante porque, assim, normalmente,
Davi, ele sempre começa falando do sofrimento dele, para depois, no final, ele falar que Deus concedeu vitória. Mas nesse salmo é ao contrário. Ele começa falando da vitória, das bênçãos, da misericórdia, e no final ele começa a falar dos problemas. E aí, depois de dizer tudo isso, todas essas maravilhas de Deus, sobre a confiança, ele diz assim, lá no versículo 10, ele diz: não oculto em minhas entranhas a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua lealdade e a tua verdade. Então, é o que eu disse, que acontece com a gente quando a gente conhece a Jesus. A gente quer sair falando para todo mundo do amor dele. E é isso que Davi está dizendo. Só que depois de tudo isso, olha o que ele vem dizendo: Senhor, não mantenhas longe de mim a tua misericórdia. Sempre me guardem o teu amor e a tua verdade, pois incontáveis males me cercaram. Minhas muitas culpas se apoderaram do meu ser e me turvaram completamente a visão. Desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. E por isso meu coração perdeu o ânimo. Sabe? Porque isso acontece com qualquer pessoa. Não é porque você não se converteu de verdade. Não é porque você não conheceu Jesus de verdade. Mas é porque nós somos seres humanos. E isso acontece com todo mundo. Em algum momento da sua vida, você vai se ver cercado por tantos problemas que você vai se ver desanimado. Mas sabe o que é mais interessante? É que é nesse momento que Deus está te ensinando a amá-lo de verdade, independente das circunstâncias. É nesse momento que você vai ver o poder de Deus maior na sua vida. É nesse momento que Ele está com você e te fortalecendo. Sabe, quando você pensa que está perdendo o ânimo, é nesse momento que você está mais forte com Deus. Porque aí a sua fraqueza, sabe, demonstra o quanto você precisa de Deus, sabe? O poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas, porque isso mostra que é por ele que estamos de pé, é por ele que conseguimos, é por ele que ficamos firmes. Não é por nós, não é porque você é bom que você conheceu Jesus, é porque ele é misericordioso. Então, no final do Salmo, Davi vem dizendo sobre os problemas. Depois de dizer que ele confiou no Senhor e que o Senhor o ouviu, que o Senhor o tirou de um lamaçal de pecados, de um charco lamacento, que ele vem dizendo que extremamente feliz é quem deposita sua confiança no Senhor. Ele vem dizendo que ele está com tanto problema que são mais numerosos que os cabelos da cabeça dele. E sabe o que é mais interessante? É que, mesmo assim, ele não desanima. Mesmo perdendo o ânimo, ele não desiste. Sabe por quê? Porque ele se lembra de todos os bens que o Senhor já fez por ele. E é por isso que começa o Salmo falando das bênçãos do Senhor. Porque lá na frente, sabe, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por problemas. Nós vamos desanimar, nós vamos nos sentir fracos. E nesse momento nós temos que nos lembrar do que o Senhor fez na nossa vida, de tudo que Ele já fez na nossa vida. É nesse momento que nós temos que lembrar. É nesse momento que nós não podemos nos esquecer de onde Ele nos tirou. Quando você se sentir assim como Davi, com tanto problema, que os seus problemas vão ser mais numerosos do que os seus cabelos, sabe? Você faz como Davi e se lembra da onde Deus te tirou. Se lembra da onde você veio. Eu tenho certeza que por mais grande que seja o seu problema, ele não é pior do que o vazio que você sentia antes de conhecer Jesus, do que a vida que você levava antes de Jesus transformar a sua vida. Então, quando você se lembrar disso, você vai se sentir forte de novo para caminhar mais um pouquinho. E isso é o Espírito Santo te ajudando, sabe? E aqui Davi está clamando ao Senhor. Ele diz: agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. E por mais que ele esteja triste, desanimado, desesperado,
ele não deixa de clamar ao Senhor. E isso mostra que por mais que ele esteja perdendo o ânimo, como ele mesmo disse, por mais que ele esteja se sentindo lá embaixo, ele é fiel ao Senhor. Então, se você está se sentindo desanimado, pensa que se você ainda clama ao Senhor, é porque na verdade você não é fraco como você pensa, você não está fraco como você pensa. Gente, isso foi uma coisa que Deus falou no meu coração esses dias. Eu estava me sentindo desanimada. E Deus falou ao meu coração, sabe? Deus me mostrou, se eu ainda tento buscar Ele mesmo na fraqueza, se eu ainda sinto falta da intimidade com Ele, se eu ainda, mesmo me arrastando, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou buscar na palavra, é porque eu não tô fraca. É apenas um momento, é apenas uma fase, mas vai passar. Eu não tô longe dele, não estou, sabe? Então, quando você estiver se sentindo fraca por tantos problemas, desanimada por tantos problemas, pensa, se você ainda sente falta da presença de Deus, se você ainda o busca em oração, se você ainda busca na palavra, é porque você não está longe dele. É apenas uma fase, porque somos seres humanos, estamos sujeitos a passar por desânimos, por lutas, por provas, mas se ainda o buscamos mesmo, se arrastando, mas o buscamos, é porque não estamos longe dele. Ele está conosco, ele se agrada de nós. Então, nesses momentos, vamos nos lembrar de todas as maravilhas que Deus já fez na nossa vida. E aí nós vamos nos sentir fortes novamente, sabe? E o último versículo, ele é muito lindo. Ele vem dizendo assim: quanto a mim, sou um pobre e um necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Esse versículo é um versículo para nos dar assim, aquele engajamento de ir para frente. Gente, Davi, ele vem reconhecendo, nós somos pobres, nós somos necessitados. E olha que Davi, ele não era pobre, ele era bem rico, ele era o rei. Mas, quando ele fala, eu sou um pobre e necessitado, é porque aqui na terra, perante Deus, por mais rico que a pessoa seja, mas perante Deus nós somos nada, sabe? Por quê? Porque por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha poder, sabe? Quando se Deus se afastar de nós só um pouquinho, nós já nos sentimos desesperados, nós já sentimos que a vida não vale a pena, porque a vida não vale a pena sem Ele. Então, basta Deus se afastar um pouquinho, basta Ele ficar em silêncio, Ele não se afasta, basta Ele ficar só em silêncio. A gente já se desespera. Então, isso mostra o quão pobre e necessitado nós somos. Então aqui Davi vem dizendo, eu sou um pobre e necessitado. Contudo, apesar de eu ser pobre e necessitado, apesar de eu ser um nada, o Senhor pensa em mim. Gente, o Criador do universo pensa em mim. Um Deus que tem um mundo tão grande e que conhece o mundo inteiro. Ele conhece cada um, em cada canto da terra. Ele pensa em mim, Ele pensa em você, Ele sabe o seu nome, sabe? Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso libertador. Então aqui Davi vem clamando, não tardes mais, ó eterno Deus meu, porque Ele sabe que Deus ouve, porque Ele lembra que Deus ouviu ele já um dia quando ele precisou muito. Deus ouviu, e Deus o tirou de um charco lamacento. Então ele sabe que se Deus tirou uma vez, ele vai tirar de novo. Se ele ouviu uma vez, ele está ouvindo de novo. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Depositar toda a nossa confiança no Senhor. Confiar plenamente no Senhor. Essa é a palavra de Deus, sabe? Não vamos nos deixar desanimar.
quando vier o desânimo, vamos nos lembrar de todas as vezes que Ele nos ouviu, de todas as vezes que Ele nos ajudou. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, que essa palavra venha falar melhor ao seu coração, que o Espírito Santo venha falar melhor ao seu coração. E eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por falar conosco tão tremendamente. Pai, venha tocar no coração de cada um, meu Pai. Venha levar essa palavra, Senhor, porque a Tua palavra ela não é em vão. A Tua palavra ela não volta vazia. Então, Senhor, não deixa, Senhor, que a Tua palavra tenha sido em vão, Senhor, porque ela não é. Alcança, Senhor, as vidas que estão precisando dessa palavra, Senhor. Leva de encontro, meu Pai. Eu te peço, Senhor, cada pessoa que está precisando de um ânimo, está precisando dessa palavra, Senhor, que o Senhor venha levar, meu Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por eu estar sendo voz, Senhor, nessa nação, por eu estar... Muito obrigada por eu estar sendo usada por Ti, Senhor. E o Senhor vem me usar cada vez mais na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e até mais.